Do Banco de Cabo Verde, Sr. Oscar Santos, que irá conduzir os trabalhos, recordando mais uma vez que, devido ao adiantado da hora, devemos respeitar mais ainda a questão do tempo. Começa por aqui? Com certeza. Tem a condução dos trabalhos. Ok. Muito boa tarde a todos e a todas. Good afternoon. Antes de passar a apresentar o tema boa governação e transparência da gestão da dívida pública, portanto, uma breve apresentação dos painelistas. Vou começar pelo Mori Somaro, que é o vice-presidente do BIDC, também foi conselheiro do Ministro das Finanças da Costa de Marfim, tem uma larga experiência na gestão da dívida pública. Karamba Badiou trabalha na sede do IFC, na Praia, portanto é responsável pelas operações do IFC em Cabo Verde. Mia Peneda, que é conselheira de questões financeiras e fiscais do Departamento Jurídico do Fundo Monetário Internacional. Antes também foi professora da Universidade de Filipinas sobre lei e finanças públicas. David Lumbila, que é o Chief Economic Governance Officer do African Development Bank. Breves palavras sobre transparência e gestão da coisa pública. É um tema, de fato, bastante importante quando debruçamos, sobretudo, sobre a questão da estabilidade financeira. A boa governança fortalece a confiança dos investidores e consumidores em geral e, por esta via, promove a eficiente alocação de recursos. Para promover uma boa governança e transparência é essencial que se adote uma abordagem abrangente que envolva a definição de políticas claras, a implementação de mecanismos de prestação de contas, disponibilização de informações acessíveis e compreensíveis para o público em geral. Breves palavras sobre a experiência cabo-verdiana. Portanto, em Cabo Verde temos um quadro legal que regula a emissão e gestão da dívida pública, incluindo a lei que limita o limite máximo de dívida pública de curto e médio prazo. Mas um aspecto que talvez passa despercebido para muita gente, que também faz parte do quadro legal, tem a ver com, portanto, a questão da autonomia do Banco Central e a lei orgânica. Portanto, o Banco Central tem a autonomia de executar de forma autónoma a política monetária, expressamente na lei a proibição do Banco Central conceder financiamento ao Estado, portanto, o que é diferente que acontece em outras paragens. Portanto, o Ministro das Finanças não pode telefonar ao Governador do Banco Central e requisitar caixotes de notas. Portanto, isso é, por lei, proibido em Cabo Verde. É um aspecto que talvez passa despercebido por muita gente. E em 2018, com a adoção do regime cambial paralelo fixo, portanto, que é de 99, e a liberalização da parte financeira da balança de pagamentos, a liberdade de circulação de capitais, portanto, de forma indireta, portanto, consegue-se a estabilidade financeira. Nós, se olharmos para o comportamento da inflação, claramente há uma convergência da inflação de preços de Cabo Verde com a zona euro. Há claramente uma convergência. Portanto, é um dos pilares, um quadro legal forte com constrangimento à dívida pública, porque assim o mercado funciona e o Banco Central, com os instrumentos que detém, portanto, nomeadamente o controle que tem sobre a taxa de juros de curto prazo, pode também promover a estabilidade financeira. Voltando, portanto, aos especialistas, portanto, convém começar desde logo com as pessoas que estão online. Vou começar pelo Mori Somaro. Espero que o pessoal da logística tem as condições. Tem a palavra, tem 10 minutos. You have 10 minutes, sir. Bien, merci, j'espère que vous m'entendez. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Conseguem ouvir-me? Alors
Excellence, Monsieur le Président de la Excelência, République du Senhor Cap-Vert, Presidente da República de Cabo Verde, Excellence, Mesdames et Excelência, Messieurs les membres du gouvernement de la République Senhoras e du Senhores, Cap-Vert, membros do Parlamento da República de Cabo Verde, Excellence, Mesdames et Excelência, Senhoras e Senhores, membros do corpo diplomático, representantes das instituições internacionais em Cabo Verde, Monsieur le maire de Senhor Sal, Presidente da Câmara Municipal da Ilha do Sal, Mesdames et Messieurs, en vos Senhoras e rangs, senhores, todo o protocolo protocolo observado. je souhaite d'entrée de jeu remercier la République Gostaria du de Cap-Vert agradecer primeiramente à República de Cabo pour son Verde invitation pelo à la Banque convite d'investissement et de développement de la CEDEAO. ao Banco de Investimento e Desenvolvimento da CDAO. Aimé être sur le plateau avec vous, malheureusement. Eu gostaria imenso de ter estado aí convosco presencialmente, mas devido a problemas de logística não consegui estar na Ilha do Sal convosco. Alors, donc, concernant No que diz respeito à gestão da dívida pública, podemos ter em conta que durante muito tempo, tendo em conta que pensávamos que era uma má gestão que estava na origem da acumulação e na acumulação de dívidas dos países africanos em desenvolvimento. A situação dos países em desenvolvimento cria várias hipóteses. Tendo em conta o descobrimento a exploração do petróleo, muitos países africanos e em desenvolvimento foram confrontados com uma crise de dívida sem precedentes, tendo em conta o aumento do preço do aumento do petróleo. Este endividamento foi uma necessidade no sentido que a maior parte dos países africanos começaram com a sua independência e precisavam de recursos para financiar as infraestruturas, reconstituir a administração pública após a sua independência. Isso fez com que houvesse um aumento exponencial e excepcional da dívida exterior na África e nos países da América Latina também. Fomos confrontados com problemas económicos e tivemos que recorrer a ajudas com organizações internacionais e, tendo em conta a má gestão dos países, os organismos internacionais vão pedir contrapartidas aos seus investimentos, pediam várias contrapartidas. Em outros países, começaram também com as PPP e com isso atribuíram dívidas a países pobres, tendo em conta esses tipos de parcerias. Queriam com o objetivo de melhorar a sua governança econômica. Se vocês se lembram do G7, que teve lugar em 1990, nós falamos desse programa para melhorar as condições de dívida, tendo em conta o número de países elegíveis. Tínhamos 41 países que foram afetados por este programa, nos quais 33 países africanos. A questão é por que uma boa governança desta dívida é muito importante. As acusações que foram feitas aos países africanos foram, por exemplo, corrupção, más decisões de alocação de recursos e projetos elaborados, mas que não eram projetos produtivos. E antes de ter dívida, antes de endividamentos, há que ter em conta algumas questões. A capacidade de reembolso do país, a afetação dos recursos e a rentabilidade do projeto no qual vai ser investido. Nós tínhamos que falar também dos impactos desta decisão de endividamento, principalmente na rentabilidade social e financeira do projeto no qual ia ser feito o investimento, para saber se
este endividamento ia ser algo, o resultado deste endividamento ia ser algo benéfico para o país. Esta utilização da dívida é para aumentar a sua capacidade de investimento e temos que ter em conta o seu impacto deste capital, da inversão deste capital. Portanto, temos que ter em conta que o custo do endividamento, se for inferior ao aumento dos benefícios, tendo em conta esta dívida. É um princípio fundamental no âmbito do endividamento. Temos que assegurar-nos sempre que o benefício que vamos recuperar seja superior à taxa do empréstimo. De forma geral, os economistas reconhecem que a taxa de crescimento seja superior à taxa de empréstimo. Quando tivermos em conta esta condição, estamos a falar de uma insolvência da dívida. Se este valor não for utilizado para financiar valores públicos, mas sim para grupos de cidadãos, estamos a falar já é outra categoria de dívida. A questão aqui é saber se esses países que têm dívida estão a ser mal governados. A crise deste endividamento está muito ligada aos países pobres e às vezes pensamos que é somente também um problema para os países em desenvolvimento. Porque mas depois conseguimos constatar que os países desenvolvidos também têm muitas dívidas. Pensamos que eles são maiores desenvolvidos e melhores governados. Portanto, nós temos que saber qual é que é a governança política e a governança financeira. São difíceis de ser separados. Os países desenvolvidos podem fazer reformas necessárias e essas dívidas, muitas vezes, são feitas em moedas nacionais. Este problema, esta dívida, em grande parte, é em moedas estrangeiras e o que muitas vezes nos consegue fazer mudanças com a taxa de câmbio. A lição que nós podemos tirar desta análise é que nós podemos analisar cada país caso por caso. Não é porque um país que tem muitas dívidas que temos que dizer que é mal governado. Não é porque um país africano teve um período difícil com problemas de governança que temos que generalizar e dizer que todos os países africanos com dívidas são mal governados. Então, temos que ter em conta este aspecto e temos que assegurar que o dinheiro que está a ser utilizado para investimento político, que é uma dívida viável a longo prazo. Muitos países africanos continuam a ter um sistema de governança centralizado, personalizado e muitas vezes centrado. Temos que mudar esta panorâmica, tendo em conta as reformas que nós conseguimos criar. Muitas vezes os governos têm que fazer estas mudanças de forma transparente e eficaz, com mecanismos institucionais adequados. É imperativo melhorar a qualidade do serviço público, aumentar a capacidade da administração pública e também a capacidade em verificar as ações e de reduzir a corrupção através dos seus agentes ou funcionários. Ou seja, é necessário desenvolver um mercado local e regional para reduzir a dívida pública dos países africanos e melhorar a capacidade macroeconômica das administrações públicas. No que diz respeito à transparência para a gestão da dívida pública, esta dívida pública foi acumulando-se ao longo dos anos e tendo em conta que está a ter uma taxa de juros cada vez mais elevada. Está a ir mais além dos mecanismos internacionais disponíveis. A transparência para algumas transações também está ligada a esta incerteza. Muitos países que estão endividados com os novos criadores estão a correr risco
de ter ainda mais dívidas porque a situação está difícil. A gestão da transparência, é isto que temos que ter em conta. É algo muito importante para o desenvolvimento. Com uma transparência e uma gestão da dívida reforçada, podemos atenuar alguns pilares, mesmo para que algumas pressões políticas e econômicas que vão favorecer a acumulação rápida da dívida. Esta transparência tem grandes benefícios, como sabemos todos. Permite às autoridades tomarem decisões claras, ajuda os creditores a terem avaliado a solvência da sua dívida soberana e contribui também para reforçar a base e determina as condições dos empréstimos, informando os cidadãos sobre as formas de governança e que estão ligadas a todos os aspectos públicos. A transparência é também sinônimo de prosperidade. O trabalho demonstra que os países transparentes têm mais taxas de crédito e beneficiam-se de uma taxa de empréstimo melhor. E por isso, esta dívida ainda é uma dívida, tendo em conta o nível de transparência que cada um deseja. Temos que ter em conta as avaliações recentes do Banco Mundial que falavam de benefícios que alguns tiveram somente a metade, porque satisfazia somente uma parte mínima dessas exigências para a concessão de empréstimos. A gestão, a transparência desta dívida está ligada ao contexto atual do desenvolvimento, ou seja, este tema é um tema muito importante para esta conferência, é um tema central para a gestão financeira. Muito obrigado pela vossa atenção. Thank you very much for your speech. Merci pour votre discours. Discurso. Agora vamos pedir a presença do Thank you, Mr. Governor. Merci, Monsieur le Gouverneur. Senhor Governador, Sua Excelência, ex-presidente da República, o senhor ministro, Honorable ministre de Cabo Verde, eu gostaria de agradecer-vos pelo vosso convite, o convite que foi estendido ao banco e também transmitimos os cumprimentos do presidente do BAD. Eu vou falar do ponto de vista operacional sobre essa questão muito importante que irá falar sobre o papel do BAD em promover a transparência e a gestão da dívida pública nos países membros. No BAD, a governança relacionada às operações, ligada às operações, é uma preocupação que é cobrida pelo BACWAC, pela estratégia para a governança econômica em África, para o período de 2021 até 2025. Nós acreditamos que a África, com a responsabilização da governança e transparência, é capaz de produzir um crescimento sustentável e inclusivo para a sua economia em desenvolvimento, onde nós tentamos ser eficientes e efetivos. O banco, a estratégia do banco para a governança estratégica em África tem 3 pilares. O primeiro pilar é a efetividade do setor
privado, público, ao nível nacional e subnacional. O segundo pilar é governança para estruturação e transformação. E o terceiro pilar é governança e responsabilização. Como podem ver, a gestão da dívida é um pilar do setor público e para a sua efetividade, despesas públicas, as SOS e assim por diante. A estratégia para a governança estratégica em África é uma resposta, o banco dá uma resposta sobre o panorama africano que irá reforçar as instituições, os processos, as políticas e o quadro regulador, assim como gerir as economias do banco. Como membro, eu não vou dizer muito mais em termos de contexto, de contextualização, mas como eu disse anteriormente, o contexto da África para com o mundo é um contexto que está a mudar e esse contexto em evolução implica que os países africanos estão em dívida profunda ou estão a entrar nessa fase. Também é importante notar que os desafios em termos da composição da dívida dentro do contexto leva-nos a crer que a nossa dívida no continente não tem muito, em termos de maturidade de dívidas comerciais, quando no passado os créditos tradicionais, nós temos uma nova tradição em termos de créditos concedidos. O som não está muito bom na cabine, mas podemos assumir e ver que os desafios da dívida transcendem o montante da dívida, se ela é sustentável ou não. Pedimos extremas desculpas, nós estamos a ter muitos problemas. A voz do presidente está a falhar, do chefe econômico está a falhar, do vice-presidente do IDC está a falhar na cabine e nós vamos tentar resumir o que ele está a dizer. Nós podemos notar que a capacidade em termos da análise da dívida, em termos da dívida, do registro da dívida, da monitorização da dívida, do reporte da dívida. That's on terms of capacity that I can say institutional capacity, and in terms of em termos também dos desafios, mesmo a dívida de alguns países, a transparência e a transmissão tem sido um desafio e a comunicação também tem representado um desafio. E até claro que pedimos muitas desculpas, estamos a tentar resumir, mas está a ser difícil. Portanto, eu acho que existe uma necessidade de transparência da dívida. Neste momento, posso mencionar as instituições internacionais
que posso dizer que existem instituições financeiras que mencionaram que temos de ter a capacidade de ser ou de fazer uma análise da dívida, registrar a dívida, monitorizar a dívida e reportar a dívida. Isto é muito importante e o FMI e o Banco Mundial têm um grande papel a desempenhar nessa questão de transparência da dívida através da cobrança da dívida e disseminação e apoiando esses empréstimos ou promovendo esses empréstimos. Nós trabalhamos em conjunto com o Banco Mundial e com o FMI em termos de transparência da dívida e também desempenhamos um papel na transparência, ajudar os nossos países a conseguirem garantir uma avaliação de riscos para apoiar o crescimento sustentável e as práticas de crédito. Como eu disse, em termos de operações, o meu departamento é chamado Governança o meu departamento utiliza 3 instrumentos para melhorar a sua governança e garantir a sua capacitação. Primeiro, nós apoiamos um diálogo político quando nós elaboramos o nosso documento estratégico. Nós fornecemos assistência técnica a esse nível em termos de um diálogo político sobre as políticas que nós temos. As nossas operações também, quando elaboramos o design e a implementação, nós trabalhamos com os nossos gestores para ter maior transparência. E isso é o que nós chamamos de apoiar um projeto, fornecendo assistência técnica, como nós fornecemos equipamentos, como nós fornecemos todo tipo de apoio institucional ao Ministério das Finanças para que possamos fazer uma gestão da dívida. Eu posso dar alguns exemplos de reformas relacionadas com a dívida que foram apoiadas pela ajuda orçamental. Em Gana, nós contribuímos com a gestão das obrigações, contribuímos para a operacionalização das infraestruturas, para o fundo de investimento nas infraestruturas. Nós ajudamos a estabelecer uma estratégia a meio prazo da gestão da dívida em Cabo Verde. Nós temos, através da ajuda orçamental, apoiamos o país com consolidação fiscal. E em Nigéria, nós ajudamos o país ao nível do Estado e ao nível local, elaborando uma estratégia para que o governo e as autoridades locais tenham uma dívida sustentável. Nós também trabalhamos com as SOS e ajudamos o país a criar e operacionalizar um gabinete de gestão da dívida junto ao Ministério das Finanças em Gabão. O sistema compartilhado também contou com o nosso apoio. Esse é em termos de políticas, como eu disse, em termos de ESP, fornecemos assistência técnica, fizemos isso em Marrocos para ajudar com a implementação e com o quadro de gestão da dívida. Em Cabo Verde, nós ajudamos na elaboração da estratégia, na Gâmbia também estratégia a médio prazo,
em Sudão, using international standard in Central Africa, apoio técnico, the debt management hardware and software, and Comoros, the same in terms of software. E o mesmo tipo de software. In Zimbabwe, very recently, No Zimbábue, recentemente, the DMO and o regular public financial management. E o Just to give some financiamento examples. So, à gestão da dívida pública em termos de colaboração with other com multi donor com outros doadores the IMF, the World Bank, as I said, we e work together financiadores, como diz, por exemplo, this do Banco task Mundial, of trabalhamos juntos para good governance promover a boa debt governança on the na policy gestão da dívida dialogue pública e front. We transparência. conduct sometimes joint mission Às in vezes our temos regional missões member. conjuntas nos We países do da região, consultation through multi-donor budget a support framework, consultoria ao quadro de apoio multidoador, significantly to thematic sectoral working group like sobretudo em TFN, setores transport, temáticos. and keeping an eye on the debt. Mantemos então sempre um olho aberto, atento nessa dívida. Which we work, Tem outros canais através dos quais trabalhamos entre nós, parceiros de desenvolvimento, e através da política de operação de negócio, a matriz de políticas, ou então coordenamos diferentes apoios orçamentais ou assistência técnica a projetos institucionais, que ajudamos a coordenar, a fazer um mapeamento de atividades para poder criar essa complementaridade. Recentemente, mencionado que recentemente nós estabelecemos também uma medida para complementar a estratégia da governança económica em África. Aqui no banco, então, estabelecemos a coordenação multidimensional para a gestão e mitigação das dívidas públicas em África por causa do Covid-19 em 2020, quando vimos que a maioria dos países da África estavam a passar por uma recessão económica. Vimos que, por exemplo, vários PIBs de vários países retrocedeu de 2% após o pré-Covid, comparado com crescimentos às vezes chegando a 6% em muitos países. Então tivemos que estabelecer um mecanismo para tentar mitigar os efeitos dessas nuances e variações pós-pandemia. Portanto, alguns dos apoios que fizemos apoios orçamentais, alguns tiveram aumento de até 10% para complementar os esforços nacionais para colmatar os impactos pós-pandemia. The DAP has 5 strategic objectives to make debt work for Africa. Temos 5 we recognize that políticas debt is estratégicas, important, nós but sabemos que a it's dívida é importante, if it contributes to mas finance só a relevant funciona se contribuir development para agenda. financiar uma agenda de desenvolvimento If it contributes significativo. to, Se as we say, contribui, se essa to dívida our contribui IFA, para, como dissemos, the African Development Bank, can debt contribute to feed Africa, to power para Africa, to financiar e dar mais industrialize Africa, poder à integrate África, para Africa, and industrializar, improve integrar a the África e life of melhorar Africa. a Then, vida dos we can africanos. say that debt Assim podemos works dizer if que it contributes to this IFA. a dívida funciona se contribuir para essas through this melhorias. debt action plan. The Temos bank então is que ser engaging plano de in ação para a high-level dívida policy dialogue pública, on estamos debt engajados sustainability at the national, na elaboração de regional, políticas de alto continental and global level a nível to regional, continental e bring at the internacional, table the issue, para trazer specific à issue of mesa de debt discussão at as all the questões levels. específicas, It's a also dívida pública em increasing todos os the níveis, level estamos a of low tentar cost, aumentar low risk development financing available. Yes, riscos de one, endividamento. yeah. Eu vou terminar daqui a We pouco, strengthen obrigada. country capability to manage Nós the estamos public a debt reforçar os proactively países a and gerir as transparently, suas strengthen the dívidas bank públicas. institutional framework to O nosso incentivize banco sustainable tem debt accumulation quadro para and assist incentivar our country in debt uma resolution. gestão sustentável dessa dívida. The other instrument Outro that instrumento we que have mencionar since que temos 2022, desde we have revised our 2022, bank as sustainable nós borrowing temos policy to considerado os nossos with bancos two
I would say, new thing, the vision becoming much broader. We have two pillars on this bank group sustainable policy. The pillar one is on debt management transparency, and the pillar two is on the coordination and partnership between development partners. And the last not least, as I say, as we work among us as se trabalhamos entre nós e outros parceiros de desenvolvimento para apoiar os países africanos, tenho que dizer que a complementaridade e a sinergia é muito importante. Precisamos dessa colaboração contínua e harmonização entre os diferentes partes interessadas, diagnósticos de dívida e, portanto, de medidas para preencher as lacunas. Precisamos fazer um catálogo de dívidas por país para ver ter dados comparáveis e ver o quão profundo são essas dívidas. Portanto, queremos coordenar portanto, todos os dados a priori e posteriormente para garantir que temos uma boa integração das políticas e dos instrumentos e que possamos, tanto ter um quadro coeso. Muito obrigada. Thank you very much for giving us an overview of the bank policy. Let's move forward with Karamba. Your thought on the subject. Honorable Prime Minister and distinguished guests, all protocol observed. I'm honored to be here today to discuss the importance of transparency in public debt management. But before I proceed, earlier today, President Fonseca has given us a masterclass in the history of Cabo Verde, transparency and democratic journey. Please join me in congratulating the Cabo Verdean Authority for the huge achievement in this process. Thank you. For the World Bank Group, transparency is essential for effective governance and accountability in public debt management. It plays an important role in ensuring the sustainability of debt levels, promoting investor confidence, promovendo a confiança dos investidores e promovendo a estabilidade econômica. Hoje, nós iremos sublinhar as razões chaves porque é que a transparência e a gestão da dívida são importantes. Primeiro, transparência e a gestão da dívida promovem responsabilização e confiança. Informações atempadas e exatas nesse nível, práticas sustentáveis e riscos associados demonstram o compromisso do governo para uma gestão financeira responsável. Essa transparência permite às partes interessadas responsabilizarem os governos pelas suas decisões relacionadas com a dívida e as suas ações. Transparência é crucial para a confiança dos investidores. Os investidores domésticos, nacionais ou internacionais, dependem de informações exatas e compreensíveis para poderem avaliar a credibilidade do país e os riscos associados.
transparência, gestão da dívida, as práticas de transparência e da dívida fornecem aos investidores os dados necessários para tomarem decisões informadas, reduzindo as incertezas e promovendo um investimento ou um clima favorável de investimento. Transparência permite a tomada de informações das partes interessadas e ter informações exatas nesse nível, de forma a facilitar um melhor planeamento na avaliação de riscos e uma análise de gestão de risco e de sustentabilidade. Essas práticas de transparência e governança permitem-nos tomar decisões que permitem-nos reestruturar a dívida e políticas fiscais que permitem atingirmos os resultados que queremos em termos de investimentos. Isso previne as dívidas porque declara todo o balance sheet, toda a folha de balanço e toda a contingência, e os governos podem evitar surpresas e garantir a responsabilização de todas as obrigações financeiras. Essa transparência reduz o risco de um perigo fiscal e potenciais crises fiscais. Transparência significa permite a participação pública e a inclusão dos povos na tomada de decisões. Quando os governos fornecem informações acessíveis e compreensíveis sobre as suas dívidas, os cidadãos podem engajar-se em discussões informadas em termos de e contribuem para as políticas da dívida. E isso fortifica o processo democrático e garante que a gestão da dívida, a tomada de decisão em termos da dívida, está no melhor interesse dos cidadãos. Essa gestão é crucial para o IFC. As instituições parceiras de desenvolvimento, creditores, o FMI, o BAD, todos dependem da transparência e da exatidão das informações para a sustentabilidade da dívida e quando estão a fornecer uma assistência apropriada. O FMI, o Banco Mundial e outros parceiros de desenvolvimento têm um papel crucial na promoção de transparência e na gestão da dívida pública. Fornecem assistência técnica, capacitação e consultoria sobre políticas aos Estados-membros, ajudando-os nas práticas de gestão da dívida e no quadro de transparência. Para iniciativas desse tipo, a gestão essa análise da dívida no apoio a países ajuda-os na cobrança da dívida e, adicionalmente, o Banco Mundial e o FMI colaboram com governos e sociedade civil, instituições internacionais para desenvolver normas, melhores práticas para desenvolver transparência, responsabilização e uma dívida sustentável ao nível global. Transparência e a gestão da dívida permitem a IFC, a minha própria instituição, avaliar a capacidade de crédito de um país, fazendo uma avaliação de riscos, tendo um quadro de avaliação de riscos para tomar medidas de investimento envolvendo o setor privado, e garantindo a confiança e segurança transmitida aos investidores para que possamos ter um crescimento económico nesses países. Numa nota pessoal, Cabo Verde é um CIDS e tem um futuro onde o investimento privado tem um papel preponderante no seu desenvolvimento. Reconhecer a importância de diversificação da economia permite criar um ambiente
promotor para o setor privado que irá priorizar transparência, boa governança e um quadro regulador que irá promover a confiança dos investidores. A parceria constante entre o setor privado e público em Cabo Verde, que é um país sede, parece, tem de alavancar a sua especialidade de inovação e os seus recursos para criar oportunidades de emprego e atingir o desenvolvimento sustentável. Em conclusão, transparência e a gestão pública da dívida é crucial para a responsabilização e traz maior confiança, a prevenção de dívidas escondidas, a participação pública das empresas internacionais, onde nós deveríamos promover a transparência, a exatidão, informações compreensíveis sobre as suas dívidas. Isso irá criar maior confiança, atrair investimento e garantir a gestão sustentável da dívida, contribuindo para a estabilidade económica e o seu desenvolvimento. Muito obrigada e eu estou ansioso por termos um bom debate. Thank you very much. Muito obrigada, Sr. Caramba. Muito obrigado, Sr. Santos. Primeiro vou agradecer ao Governo de Cabo Verde por organizar esta conferência. Especialmente, eu sou grata pela calorosa hospitalidade da parte do Governo e das pessoas, dos cidadãos do Sal. É um grande prazer a juntar-me a este painel que traz novas visões sobre noções envolventes de boa governança e transparência. Agora, reconhecendo o impacto sobre a dívida ou a sustentabilidade da dívida, o Fundo Monetário Internacional promove a transparência da dívida e responsabilização através de instrumentos de gestão com os quais vocês estão familiarizados, com normas internacionais, fornecimento de dados da FMI dentro de um contexto de vigilância. Mais recentemente, no último julho, em julho, o FMI publicou um documento que se chama Fazendo a Dívida Pública, demonstrando a importância da transparência da dívida, onde explicamos os fatores da capacidade da dívida, as diversas iniciativas e o papel do fundo. Gostaria de vos dar um pouco o esboço, o contexto dessas iniciativas de transparência. Vou então seguir falando de uma nova publicação que é uma contribuição-chave a essas iniciativas. So calls for debt transparency have increased. Problemas com a transparência da dívida têm aumentado. Essa dívida tem sido um tópico crescente de discussão e, sobretudo, no que diz respeito às formas complexas de financiamento que aparecem. Por exemplo, empréstimos colateralizados, temos as dívidas das empresas de Estado e dívidas não reportadas. Transparência é primordial para a gestão da dívida. São, portanto, contribuidores significativos para a gestão. Essa lacuna de conhecimento público cria um ciclo vicioso e vimos que, na verdade, na dívida há um grave problema de política e a transparência de endividamento. Portanto, os fundos são mandatados a proteger. Nós sabemos que hoje em dia
Uma transparência precária da gestão da dívida pode prejudicar as instituições e suas capacidades e dar, portanto, incentivos adversos. Portanto, incentivos adversos podem ser um problema para os países em desenvolvimento, minando a habilidade de reportar e fazer portanto, relatório transparente sobre o uso dessas dívidas. As autoridades têm que ser responsáveis pelas decisões de empréstimo. Informação limitada e essa responsabilização fará com que seja mais fácil para as autoridades de criar políticas e alocar esses fundos públicos para os credores. A transparência limitada pode ajudar a firmar melhores contratos com os competidores. Portanto, o nosso relatório mostra bem casos que possam promover essa transparência, uma dimensão-chave da transparência fiscal, que nós sempre fizemos advocacia, melhor orientação de políticas económicas, ajudar a gestão e acesso ao capital global vai promover, portanto, a estabilidade económica e crescimento. Em vários casos, a transparência da dívida faz com que a resolução de problemas seja mais fácil e mais célere. Muitas vezes, no setor tanto privado ou público, há iniciativas para, portanto, promover esses incentivos. Nós identificamos as orientações do G20 para financiamento sustentável, a abordagem do AMS, feita junto com o Banco Mundial, e outras iniciativas de outras instituições de financiamento que possam ajudar a melhorar a transparência da gestão da dívida. Para complementar esses esforços, a nossa análise realça ações à volta de 4 áreas de reforma, como mostradas no slide. O primeiro, reforçar os quadros domésticos nacionais, normalizar processos que promovem a transparência de contratos de dívida pública e ter quadros para, portanto, a acessibilidade à informação aos credores e aqueles que estão a tomar os empréstimos, e também apoiar as instituições financeiras a ter, portanto, informações sobre dívida pública que sejam acessíveis e transparentes. Agora, no que diz respeito ao primeiro pilar, ou área de reforma, que eu particularmente sou muito interessada e envolvida, reforçar os quadros jurídicos nacionais. Eu estou muito feliz de vos falar de uma nova análise que fizemos. É uma oportunidade que temos para discutir essa questão na região, e lembrem-se, hoje pode ser a primeira estreia desse documento. Em fevereiro passado, o nosso departamento jurídico lançou as fundamentações da transparência da dívida pública, alinhando, portanto, a legislação com as boas práticas. O trabalho analítico mostrou que há uma lacuna. Nenhuma outra publicação analisou de forma tão exaustiva o papel, portanto, que as leis domésticas têm, as leis nacionais têm para promover a transparência da dívida. Muitas vezes nós passamos por cima dessas leis, temos que reforçar as leis nacionais, sobretudo para os países que vão prestadores. As leis dão um certo nível de continuidade e permanência. Durante o painel de ontem, falamos sobre as consolidações desses mecanismos. As leis são muito úteis. Ter, portanto, informações claras sobre as condições do endividamento são muito importantes. A lei apoia arranjos institucionais, ajudam a controlar essas dívidas e evitar o empréstimo excessivo por instituições e governos locais. O que nossa equipa fez é levar a cabo uma revisão
sem antecedentes sobre a questão da transparência dessas dívidas públicas. Analisamos quadros jurídicos de vários países, 60 países, mais 25 foram estudos de caso e referências. Fizemos uma análise documental exaustiva, e também vimos o nível de implementação das boas práticas e das convenções internacionais. Agora, no tempo que nos resta ainda, gostaria de discutir com vocês um pouco alguns dos detalhes das conclusões dos nossos estudos. Nós encontramos vulnerabilidades específicas em quadros jurídicos que dizem respeito à transparência. Primeiramente, sobretudo porque eu sou uma advogada, nós concentramos no problema de definição da dívida pública. O que é dívida? A dívida que encontramos nas legislações são limitadas aos governos centrais ou então instrumentos específicos, empréstimos, garantias e, portanto, há um certo nível de dívida soberana também. Globalmente, algumas exigências jurídicas para a divulgação da dívida são inapropriadas, portanto, precisam de melhores relatórios sobre dívida pública. Menos de 25% dos países exige a divulgação da dívida e mais informações. Portanto, para além dessas definições jurídicas e exigências jurídicas, a utilização de empréstimo, provisões de empréstimos são vagas e muitas vezes não específicas. Os gestores de dívida muitas vezes não têm dificuldades em recolher informações de entidades públicas e privadas, sobretudo das empresas estatais. Ademais, há algumas leis que regulam a confidencialidade dessas informações da dívida pública e isso nos faz com que, portanto, os fazedores de políticas às vezes têm receio em, portanto, dar acesso a essas informações. Precisamos de mecanismos de responsabilização, sobretudo no que tange às auditorias, às instituições, que pode ser supervisionado por Parlamento, por exemplo, são quase suficientes na maioria dos países que foram analisados. Uma outra questão tem a ver com a implementação dessas iniciativas, que parece para nós ainda depende do apoio político, a ausência da exigência legislativa para divulgação de dívida, mas há também outros constrangimentos jurídicos que impedem os países que queiram voluntariamente, por exemplo, divulgar mais informações sobre os empréstimos de dívida pública. Essas questões de confidencialidade são de facto um constrangimento e, finalmente, quais são as implicações desse documento para o futuro trabalho do FMI. Este documento é apenas um apoio para a nossa divisão jurídica. Eu diria que esse documento tem aqui o link, vocês poderão ter acesso a essa publicação. A nossa pesquisa publica as nossas conclusões. Nós encorajamos então que vocês entrem, analisem e deem um feedback. Voltando agora, as implicações desse documento são dois aspectos. Sabemos que esses quadros jurídicos são necessários. Eles vão reforçar o sistema de reporte no que diz respeito à dívida pública, a adoção de definições e mecanismos claros de gestão de dívida pública, clarificação do esclarecimento das responsabilidades entre as diferentes entidades do setor público e privado, no que diz respeito à gestão transparente dessa dívida pública, é uma prioridade. Essas leis podem ser usadas também para apoiar a responsabilização da gestão dessa dívida pública pelas instituições e os legisladores. Esses elementos que eu mencionei rapidamente não são necessariamente complexos, nem são novidades, são exigências básicas para poder organizar a casa. A parte mais complexa, e o meu segundo aspecto, a complexidade está
em fazer as reformas jurídicas, no meu trabalho, apoiando os países a fazer a reforma de leis na gestão de dívida pública, e mesmo quando eu ainda trabalhava no Ministério das Finanças no meu país, eu vi como reformas de sistemas jurídicos são complexas. Não há uma varinha mágica, nem uma bala de prata, consome tempo e muitas vezes é algo que é feito, que é colocado no último ponto da lista de coisas a fazer. Às vezes ultrapassa os orçamentos definidos em cada país e assim por diante. Talvez, muitas vezes, pode também consumir o capital político. Muitas partes interessadas são portanto, implicadas. Depois de tudo isso, há soluções e reformas jurídicas podem ser feitas de forma adequada, e há, claro, as soluções técnicas, e manter uma claridade nos objetivos dessas reformas e ser tenaz na implementação dessas reformas são críticas, mas são tangíveis. Muito obrigado pela vossa atenção. Thank you very much, Mia. Posso resumir em 5 ou 6 takeaways. Primeiro, o nível elevado de dívida pública, especialmente os países em desenvolvimento, tem necessidade de investimento em infraestruturas. Portanto, esse é um trade-off inevitável. A necessidade de reforçar a boa governação, sobretudo na questão da disclosure. Portanto, o público tem direito a saber exatamente qual é o nível de dívida, informações atualizadas, portanto, e fidedignas. A necessidade de fortalecer a confiança, trust, mencionado pelo Caramba, nomeadamente para que os financiadores, portanto, os credores, possam fazer, portanto, uma decisão informada sobre os países e sobre a dívida. A questão da accountability é sempre presente, importante também para a sustentabilidade da dívida no longo prazo. Finalmente, nós temos, tanto que a questão da transparência como um bem público, como foi mencionado aqui por Mia, como um fator importante para a promoção do crescimento econômico e também para a estabilidade macroeconômica. Sem estabilidade macroeconômica não é possível, portanto, o crescimento econômico. Last but not least, portanto, a boa intervenção da Mia sobre o working paper, portanto, que ela convida a ler. Legal Foundation of Public Debt, the law is important. Portanto, finalmente, portanto, convida, portanto, que é necessário reforçar, portanto, o quadro legal, voltando à questão da dívida, a transparência ser um bem público. Portanto, a discussão está aberta. 2 a 3 perguntas, Sr. Ministro das Finanças. Não vai telefonar ao Governador do Banco Central, não? Tem a palavra, tem mandado. Muito bem, muito obrigado. Muito breve, queria parabenizar as excelentes intervenções de todos os painelistas nesta ponta final desta nossa importante conferência. Tinha uma primeira observação, uma questão e depois um apelo. A observação é sobre a governança e transparência. Cabo Verde tem feito esforços importantes nesta matéria. Nós temos um quadro de uma paridade fixa, temos uma lei que limita o endividamento público e o déficit orçamental, temos uma lei que obriga a que toda atividade da dívida pública seja publicitada e seja pública a todo o tempo, e nós temos condicionantes ao nível do endividamento externo. O Governo só recorre a financiamentos externos concessionais para pagar a 35 anos, 7 anos de carência e taxa de juro entre 0% e 1%. Portanto, esse quadro de governança deve ser aprimorado e reforçado, tendo em conta os novos conhecimentos que vamos tendo ao nível das melhores práticas, nomeadamente
tendo em conta os documentos que vão sendo lançados pelo Fundo Monetário Internacional. Por isso, agradecemos a brilhante intervenção da representante do Fundo, a senhora Mia Peneda. A questão que eu queria colocar tem a ver com o seguinte. O financiamento decorre de um gap de financiamento, salvo o plenário. Em primeiro lugar, nós temos que procurar mobilizar recursos internos, mas há uma necessidade gritante de investimento no continente africano e em Cabo Verde. Eu queria apenas partilhar alguns dados. Quando eu falava de uma crise da governança e das lideranças, tem a ver com isto, tem a ver com o futuro, não com o passado. Nós temos no mundo cerca de 940 milhões de pessoas que não têm acesso à eletricidade, dos quais 600 milhões estão em África. Ou seja, metade da população em África não tem acesso à eletricidade. E a África é o continente que tem as maiores fontes de energia no mundo inteiro. Em segundo lugar, nós temos cerca de 3 mil milhões de pessoas que não dispõem de energia limpa para cozinhar. A maior parte dessas pessoas está no continente africano. Temos cerca de 2 mil milhões de pessoas sem acesso à água potável. A maior parte dessas pessoas está no continente africano. Temos cerca de 4,5 mil milhões de pessoas sem acesso ao saneamento básico. A maior parte das pessoas está no continente africano. E para vencermos estes desafios, temos de investir. E este investimento não poderá ser possível apenas com recursos endógenos. Tem de ser com recursos ao endividamento público, racional e com impacto na economia e nas pessoas. E essas pessoas que eu aqui referi não têm tempo. Não dão aos países 50 anos para garantir o acesso à energia, à água, ao saneamento. Tem de ser para ontem, ou no mínimo hoje. Então, a minha questão que eu queria colocar aqui tem a ver com a nova arquitetura das instituições financeiras internacionais. Porque o ciclo de projeto e de financiamento é longo demais. 3 anos, 4 anos, 5 anos, para se preparar um projeto, e para o financiar e para o executar, para a energia, para a água e para o saneamento. Não está compatível com as demandas que nós temos em África e em Cabo Verde. Nós temos que encurtar. E para encurtar esse ciclo, garantindo a boa governança, é preciso uma nova arquitetura das instituições financeiras internacionais, nomeadamente a instituição de Bretton Woods. A questão que se coloca é como é que nós podemos aumentar a escala, aumentar a velocidade na execução dos projetos, garantindo os princípios da transparência e da boa governação. Era a questão que eu queria colocar aqui, sobretudo para o Banco Mundial e mesmo para o BDC. E para terminar, um apelo que tem a ver com pequenos Estados e pequenos Estados insulares. São Estados que têm necessidades específicas adicionais de investimentos. Quando são insulares, as demandas ao nível do financiamento público aumentam. Somos 9 ilhas habitadas, são 9 portos, 9 aeroportos, estradas em todas as ilhas, médicos em todas as ilhas. Isso demanda necessidades adicionais de investimentos. Por isso é fundamental que pequenos Estados e pequenos Estados insulares sejam contemplados com critérios de especificidades, as tais vulnerabilidades que são importantes enquanto critério para o acesso ao financiamento em relação aos pequenos Estados insulares. Portanto, um apelo que conste da resolução desta conferência ou das conclusões. Primeiro, a necessidade de nós acelerarmos a reforma da arquitetura das instituições financeiras internacionais, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a necessidade de levarmos em conta as especificidades, as particularidades e as vulnerabilidades dos pequenos Estados, mas particularmente dos pequenos Estados insulares, como é o caso de Cabo Verde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Mais 2 questões. Ninguém? Well, let me go to the panelists for 2 minutes, your final thoughts, and anybody can answer the question that the Vice Prime Minister asked. Responder, qualquer um pode responder à pergunta do Vice-Primeiro-Ministro. Quem vai tomar a palavra primeiro? Monsieur le Gouverneur, c'est avec Thank you, votre Mr. Vice autorisation, President, for j'aimerais that prendre la parole. question, which is very, very timely. I mean, World Bank
started to work in, the World Bank Group has started to work in a new strategy called the Evolution Roadmap, which was presented in Marrakesh during... Que foi apresentado em Marrakech. E esta nova estratégia exatamente tenta resolver a questão que colocou sobre a escala, sobre acesso à energia, sobre acesso à água, saneamento e, claro, fazem parte do que nós chamamos de desafios globais. Nós identificamos 6 desafios globais nos setores que mencionou e que fazem parte dos setores que mencionou, fazem parte desses desafios globais. Estamos no processo de raciocínio, estamos a fazer consultoria com a sociedade civil, com governos, para ver como é que podemos responder a esses desafios globais. Não pode ser feito apenas pelo Grupo do Banco Mundial, tem que ser uma coordenação de esforços de todas as instituições de financiamento ao desenvolvimento. É o que gostaria de dizer. A sua questão e o seu apelo foram bem anotados e há um processo para, portanto, que está em curso para resolver ou tentar resolver esses desafios identificados pelo Banco Mundial. Agora, no que diz respeito ao tempo que leva para processar projetos, é também uma das prioridades da nossa agenda. A Gebangas, do Agenda Gebangas, ele disse que eu gostaria de ser lembrado qual seria o legado que ele terá quando deixar o Banco Mundial. O Plumber. Gostaria de ser lembrado como o canalizador. Quando nós temos um problema de canalização na nossa cozinha, por exemplo, a água que não passa no lava-louça, esse é o mesmo com o nosso processo interno. Nós gostaríamos de ter alguém que possa resolver o processo ou expedir o processo e fazer com que o processo seja mais acelerado do que nós temos hoje. Em termos do desenvolvimento dos CIDs, nós temos uma estratégia para os CIDs. Conhecemos os desafios e basicamente temos mudanças climáticas, temos conectividade, especialmente para o caso de Cabo Verde. É muito difícil. Conectividade entre as ilhas internacionais é um grande desafio. Portanto, os desafios são semelhantes. Temos programas específicos. O Banco Mundial tem programas específicos para os CIDs para ver como é que nós podemos ajudá-los a ultrapassar estes desafios. Eu não sei se os meus colegas, o meu colega do FMI tem algo a adicionar. Tem 2 minutos. Sim, eu vou continuar com o que o vice-primeiro-ministro disse. Existem especificidades em cada país. Mesmo quando falamos de pequenas ilhas, dos CIDs, a experiência em termos da economia, política e os desafios sociopolíticos. Mas eu gostaria de dizer algo sobre Cabo Verde e dizer que é um dos países que tem construído uma grande confiança sustentável, fornecendo financiamento para o governo e também para lidar com choques climáticos e a sustentabilidade. E em conexão, eu entendo que nós temos negociações contínuas com o governo em termos do financiamento climático. Claro que muito disso irá depender dos detalhes das transações financeiras e nós estamos ansiosos para ter muita transparência, mas é um modelo para os CIDs e que podem ser replicadas em outros países africanos. Muito obrigada.
Eu não sei se responderam à pergunta que o vice-presidente, que se quer falar sobre a pergunta do vice-primeiro-ministro. David, tem alguma consideração sobre o que foi dito nesta sala? Portanto, tem 30 segundos. Monsieur le Primeiro-Ministre. Primeiro-Ministro. Vice-Primeiro-Ministro, eu acho que efetivamente este tema que nós falamos é um tema muito pertinente e de interesse comum para a nossa atualidade. Simplesmente porque hoje reparamos que efetivamente a ausência de financiamento concessional para financiar as infraestruturas é um problema, constitui um problema atualmente. Como sabe bem, as instituições como a nossa, que acompanham o desenvolvimento dos Estados no financiamento das infraestruturas, nós estamos sempre confrontados com dificuldades de mobilização de recursos. Hoje em dia, nos mercados financeiros, é que nós podemos encontrar recursos e poder, do outro lado, financiar os Estados. Mas vocês estão de acordo comigo que com as taxas de juros elevadas, tudo o que nós utilizamos hoje como garantias, o custo dos recursos para as instituições também são muito elevados. Portanto, e por consequência, é difícil orientar estes recursos a longo termo, tendo em conta as necessidades de investimento, como por exemplo para a educação, a energia, etc. Nós sabemos que a amortização deve ser feita ao longo de décadas, de anos, desculpe. Portanto, nós hoje em dia estamos a favor desta reestruturação da arquitetura, do financiamento internacional, de forma que possamos eventualmente canalizar o financiamento para os investidores, para as instituições como as nossas, por exemplo, financiamento concessional, que vai nos permitir ter de seguida ou financiar diferentes Estados-membros no que diz respeito aos projetos de infraestrutura, mas também continuando a poder encontrar recursos para orientar estes recursos para investimentos produtivos. Trata-se um pouco de um dilema atualmente, como podemos encontrar recursos concessionais para poder orientar para um financiamento de infraestruturas. Então, é toda uma questão, e eu acho que esta reestruturação que está em curso para a arquitetura do financiamento internacional deveria ter este aspecto em conta. Porque estas instituições internacionais têm capacidade para encontrar recursos com umas taxas de interesse muito baixo e também poderão orientar as instituições intermediárias como a nossa para ajudar uma melhor distribuição no país. É o que eu gostaria era o que eu queria adicionar às intervenções precedentes sobre este tema. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Davis. David. Yes, let me just add to that question. Eu gostaria de adicionar algo ao que já foi dito. Quando eu apresentei o plano da ação da dívida, African Development Debt Action Plan, eu mencionei que temos 3 objetivos. O primeiro objetivo é que o BAD está engajado ao nível global, por assim dizer, na resolução dessas questões que foram identificadas aqui anteriormente.
O segundo objetivo é garantir o risco baixo de investimentos possa ser feito para os nossos países. Isso é importante porque o BAD está a tentar propor um mecanismo para ajudar os nossos países a lidarem com a vulnerabilidade da dívida, mas como foi dito, é muito importante ao nível global que os custos baixos, os riscos baixos em termos de financiamento estejam disponíveis para a África. Estamos a fazer tudo o que nós podemos como banco para que os países africanos possam se engajar nesta frente. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigado. Uma salva de palmas para os jogadores. Bom almoço. Ora, agradecer a presença e a participação dos oradores e do senhor moderador, que anunciou o almoço, mas ainda não, é mais daqui a pouco, para já relembrar e renovar o convite para a participação de todos, que hoje à tarde, aqui neste salão, haverá então este side event que estava previsto para as 14h30, mas que eventualmente poderá ficar para as 15 horas. Haverá esse side event sob o mote Consolidando instituições e normas constitucionais, contribuições da base para a presidência, que terá, como já foi dito anteriormente, a participação, a honrosa participação do antigo presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge Carlos Fonseca. Este que é um side event realizado pelo National Democratic Institute. Começa por volta das 15 horas. Iremos, mais daqui a nada, ter a leitura da declaração do SAL. Iremos fazer uma ligeira pausa de 5 minutos só para se esticar as pernas. Peço que não abandonem a sala, porque iremos iniciar dentro desses tais 5 minutos. Muito obrigado. Eu volto aqui daqui a nada. Até já.